Olá, turminha, tudo bem? Bom, como hoje eu tive um imprevisto e eu vou estar na estrada, eu não poderia deixar de dar a aula, mas eu encontrei esta maneira, né, de passar a aula para vocês de hoje, ok? Vamos lá? Bom, acompanha comigo, abra o arquivo. Esse daqui é o arquivo 2 de natureza energética e para a gente continuar da onde nós paramos na aula passada, ok, pessoal? Bom, na aula passada nós vimos então que os carbonos eles fazem 4 ligações, não fazem? Sempre para dar estabilidade, lembra que eu falei isso? Não é? E daí, de acordo com este conceito, nós vimos que, por exemplo, uma molécula de glicose, né, ela contém 6 átomos de carbono e nós fizemos o seguinte exercício na aula passada. Nós contamos o número de carbonos da molécula de glicose, que são 6, e eu falei para vocês, bom, vamos contar agora o número de carbonos assimétricos, lembra disso? E nós falamos assim, carbono assimétrico ou carbono quiral ou ainda centro quiral são compostos que apresentam 4 ligantes diferentes, ou seja, carbono assimétrico é aquele que possui 4 ligantes diferentes. E nós fizemos esse exercício na aula passada. Nós começamos a contar e nós mostramos, né, nós vimos juntos quais eram os carbonos assimétricos da molécula de glicose e nós chegamos à conclusão que a molécula de glicose tinha 4 carbonos assimétricos. Daí eu falei para vocês, bom, então a pergunta agora é quantos isômeros, né, a molécula de carbono tem? Desculpa, a molécula de glicose tem. Daí vocês falaram 16. Por quê? Porque 2 elevado a n, sendo que n corresponde ao número de carbonos assimétricos. Tudo bem, gente? E daí então nós conceituamos também isomeria ótica, não foi? Olha lá, e eu mostrei para vocês o seguinte, que os isômeros são substâncias com a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, nós temos aqui no exemplo do quadro, né, no lado esquerdo nós temos CH3CH2OH e do lado direito CH3OCH3. Ou seja, são compostos diferentes? São. Do lado esquerdo, essa substância é o álcool e do lado direito é um éter. Portanto, eles são isômeros. Por quê? Porque ambos têm 2 átomos de carbono, têm 6 átomos de hidrogênio e tem 1 átomo de oxigênio. Ou seja, a forma molecular é a mesma. Olha lá, C2H6O. Nós vimos isso também. Porém, a fórmula estrutural, você olhando a fórmula ali, estrutural é diferente. CH3CH2OH, CH3OCH3. Isso é fórmula estrutural diferente. Porém, a fórmula molecular é igual. São substâncias diferentes, só que eles são isômeros, porque os isômeros eles têm fórmulas estruturais diferentes e fórmula molecular igual. E isso acontece na natureza. Eu falei para vocês que a molécula de glicose, ela também tem isômeros. Nós vimos isso. Nós vimos que tem 16 isômeros. Então, quer dizer que a glicose, ela se apresenta no seu estado destrógeno, não é? De glicose, como também pode se apresentar no seu estado levógeno, L-glicose. Não é verdade, turma? Tá? Nós vimos isso também. Por quê? Porque essas moléculas, essas biomoléculas na natureza, elas têm isomeria ótica. Não foi isso que nós falamos? Então, e eu falei que é um fenômeno físico. Não é verdade? E falei que é importante sim. Por quê? Porque a glicose sanguínea, ela se apresenta no seu estado de glicose. Ou seja, no seu estado levógeno. Ok? Tudo bem? Tá? Então quer dizer que... Opa, voltei aqui. Isso. Aqui. Eu falei assim para vocês. Não se assustem com este quadro. Por quê? Professor, o que é isso? Ué, olha lá a glicose. Identificou a glicose? Da esquerda para a direita?
alose, altrose, glicose, D-glicose. Olha só, alose, altrose, glicose, gulose, manose, idose, galactose, talose, ou seja, são os isômeros. Mas Celso, aí tem 8, e cadê os outros 8 que eu falei? Aí é tudo destrógeno, mais 8 agora com L, então tem L-alose, L-altrose, L-glicose, L-gulose, L-manose, L-idose, L-galactose e L-talose. Ou seja, nós temos 16 isômeros só da molécula de glicose. E por que isso é possível? Porque as hidroxilas OH, cada hora estão numa posição. E o hidrogênio também, ou seja, sofre rotação. Esses átomos e essas moléculas, elas sofrem rotação na natureza. Por isso que é possível ter esses isômeros. Tudo bem? Posso continuar? Então tá bom. E aí, eu mostrei também como chegar ao número de isômeros, não é? 2 elevado a n, onde n é o número de centros ou carbonos assimétricos. Se a glicose tem 4, substitui por 4. Dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 isômeros. Ok, pessoal? Lembraram tudo? Tudo isso foi falado na aula passada. E vocês fizeram um exercício comigo. E vocês falaram que tinham entendido. E eu sei que vocês entenderam. E agora, relembraram. Tudo bem? Então tá jóia. Porém, agora na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Que quando eu mostrei a molécula de glicose, eu mostrei ela de forma linear, não foi? A estrutura dela. A fórmula estrutural, eu mostrei ela de forma linear, com 6 átomos de carbono, mas na natureza a glicose não é assim. Mas como? Ela não é retilínea, em cadeia aberta. Ela se apresenta em cadeia fechada, de forma cíclica. Ah, é verdade? Então por que você mostrou da outra forma? Eu mostrei da outra forma justamente para a gente conseguir visualizar o número de carbonos, para a gente visualizar por que é D-glicose, para visualizar o grupo funcional aldeído. Tá bom, então vamos conhecer agora como que essa molécula na natureza, como que é a forma dela. Olha só, nós vimos do lado esquerdo, ali ó, é a molécula de glicose, D-glicose. O carbono 1, lembra? C dupla OH aldeído, certo? A hidroxila do último carbono assimétrico está voltado para a direita, ali no carbono 5, então é D-glicose. Essa representação, gente, é a representação de Fischer, tá? Só que na natureza não é assim. Então, do lado direito, eu estou mostrando na representação de Tollens como é possível que essa molécula na natureza se apresenta de forma cíclica. Porque, olha lá, o oxigênio liga o carbono 1 ao carbono 5 e faz com que eu tenha uma ciclização da molécula. Não precisa saber disso, não precisa guardar isso, mas eu só estou mostrando que isso é possível porque o carbono 1 interage com o carbono 5 e daí nessa interação vai sair uma molécula de água e a molécula de glicose, ela se fecha. Celso, mas isso é a mesma glicose que você está mostrando aqui? É, só que essa molécula de glicose do meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo, é a representação de Fischer. E esta molécula é também a molécula de glicose, só que a representação é representação de Haworth. Tá vendo? Olha, você localizou o número 1? Tá vendo? Número 1, aqui ó. Lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. É verdade. São 6 átomos de carbono. Só que agora tem um oxigênio aqui, ó.
no meio do carbono com 5. Ah, você mostrou isso no processo anterior, no slide anterior, no processo de ciclização. Exatamente. Ah, então quer dizer que essa representação de Howard, ela na verdade me mostra que a interação do carbono 1 com o carbono 5 naquela representação de Fischer, que é linear, interagiu, e a molécula de glicose na natureza ela é desse jeito, é assim. Tá? Ah, então quando a glicose é mensurada, a glicose sanguínea, né, ela é mensurada, ela é quantificada, então quer dizer que essa molécula ocupa este lugar no espaço, dessa forma, exatamente. Tudo bem, gente? Então tá bom. Porém, existe em química orgânica um conceito que vale a pena vocês visualizarem aqui. Olha só. De glicose. Tá. Só que no carbono 1 tem um hidrogênio voltado para cima. Não tem? Oi, aqui ó, para cima. E a hidroxila está voltada para baixo. Tá vendo? OH para baixo. Quando a hidroxila do carbono 1 estiver voltada para baixo, a gente fala que é posição alfa. Tá vendo? Por isso que é alfa de glicose. E quando a hidroxila estiver voltada para cima, ó, aqui no carbono 1, tá vendo? Tô tentando colocar meu dedo aqui, ó. Então, quando estiver voltando para cima, eu falo que é posição beta. Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Porque se vocês forem consultar uma fonte de bioquímica ou mesmo uma fonte sobre conceitos de nutrição, né, você pode se deparar com essa escrita aí embaixo, ó, alfa de glicose, beta de glicose. Aí você vai falar, nossa, mas o que é isso? O que é esse alfa e o beta? O professor Celso não falou? Então, agora eu estou falando. O alfa significa só dizer que a hidroxila do carbono 1 está para baixo. E beta, que a hidroxila do carbono 1 está para cima. Ah, mas muda alguma coisa na minha vida? Não, na sua vida não muda não. E o D? O D você já sabe, é porque o carbono, a hidroxila do último carbono assimétrico está voltado para o lado direito. Ah, mas não dá para ver isso aqui. Não, só deu para você ver quando a gente mostrou a fórmula de Fischer, a glicose na estrutura linear. Entendi. Tá bom. Entendi, agora pode prosseguir. Então vamos. Isso que eu queria chegar. Olha só. Presta atenção. Quando eu tenho só a molécula de glicose, aqui está escrito glucose, é porque o termo está em inglês. Mas quando eu tenho só essa molécula de glicose, mais nada, eu tenho uma molécula, eu tenho um carboidrato, eu tenho um açúcar que é um monossacarídeo. Outra molécula aqui, ó, de glicose, só que ela está sozinha, é outra molécula, né, é outro açúcar, é outro carboidrato, que só tem uma unidade. Uma unidade de glicose aqui, ó, sozinha, outra unidade de glicose aqui sozinha, então quer dizer que eu falo que isso daqui é um monossacarídeo. Isso daqui é outro monossacarídeo. Tudo bem, gente? Porém, quando eu faço a união de um monossacarídeo com a união de outro monossacarídeo, união o que é isso daqui? É uma ligação glicosídica. Então quer dizer que nessa parte de baixo aqui, eu tenho um açúcar que é um monossacarídeo unido a outro monossacarídeo, ou seja, uma glicose unida a outra glicose, então não é mais monossacarídeo. Se eu tenho uma glicose unida a uma outra molécula de glicose, esse açúcar é conhecido como um disacarídeo e não mais monossacarídeo. E qual é o nome do disacarídeo que une uma molécula de glicose mais outra de glicose? O nome deste açúcar é maltose. Portanto, se eu perguntar para vocês o que é maltose, maltose é um carboidrato, é um açúcar composto
pela união de duas moléculas de glicose. Tudo bem, gente? Então tá jóia. Ok? Podemos prosseguir? O que é isso? Ué, aqui eu tenho outro disacarídeo. Só que esse disacarídeo é um açúcar que une, aqui é uma molécula de glicose e une a uma outra molécula de frutose. Ah, nós já tínhamos visto a frutose, Celso, na aula passada. Só que no seu também estado linear, né? Que é a fórmula de Fischer. Aqui então é que a frutose, o açúcar da fruta, ele também é assim cíclico que nem a glicose é. Os monossacarídeos são. Então, isso é um disacarídeo? É. Qual que é o nome desse disacarídeo? Esse disacarídeo é a famosa sacarose. Aqui está o termo em inglês, sucrose. Sacarose é um disacarídeo que é composto pela união de uma glicose mais uma frutose. Sacarose é o açúcar refinado, é o açúcar mais consumido, é o açúcar mais utilizado na indústria alimentícia. No Brasil, nós temos uma grande quantidade de sacarose. Por quê? Porque nós somos grandes produtores de cana-de-açúcar. Então quer dizer que a indústria, ela produz muito alimentos com sacarose. Sacarose é um produto barato. Ah, mas então, por isso que existe também uma conversa sobre controlar, né, a quantidade de açúcar nos alimentos, na indústria alimentar. E isso para se tentar controlar efeitos de obesidade, principalmente, né, e de outras, né, doenças sistêmicas ligadas ao alto consumo de sacarose, tá bom? Então esse é o açúcar realmente conhecido, mais conhecido de vocês, a sacarose. E nada mais é do que um disacarídeo formado pela união de uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Tudo bem, gente? Posso passar? Então, tá bom. Olha lá. O que nós temos aqui? Nós temos, né, a maltose. Maltose, mas nós vimos, né? Eu voltei, espera um pouquinho. Me perdi aqui, gente. Opa, cadê? Só na sacarose. Isso, que a gente acabou de ver. Isso, é que eu tinha voltado em vez de avançado. Isso é um outro disacarídeo conhecido como lactose. Ah, é o açúcar do leite. Isso. A lactose também é um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos. E quem são esses dois monossacarídeos? A galactose, que é esse é um monossacarídeo, e o outro é glicose. Ah, então glicose mais galactose dá lactose. Quais que eram, Celso, os outros dois anteriores? Sacarose, que é glicose mais frutose. E o primeiro, maltose, que é glicose mais glicose. Tudo bem? Então eu acabo de passar para vocês 3 exemplos dos principais disacarídeos. Primeiro, maltose, que é a união de glicose mais glicose. Segundo, sacarose, que é a união de glicose mais frutose. E por fim, lactose, que é a união da galactose com a glicose. Tudo bem? Ufa! Respira! Vou dispensar vocês? Não! Nós agora vamos abrir outro arquivo. Vocês vão usar agora o arquivo de número 3. Vamos lá? Deixa eu abrir o meu aqui. Aí! Bom,
Celso, deixa eu recapitular aqui. Bom, na última aula, né, nós fizemos aqueles exercícios que você recapitulou um pouquinho agora no início dessa, em relação aos isômeros, número de carbonos assimétricos, né, os 4 ligantes diferentes, os 2 elevado a n, ok. Daí agora você falou sobre os disacarídeos, né, maltose, sacarose, lactose e tal. E agora nós vamos iniciar o estudo dos polissacarídeos. Esse é o último tópico de carboidratos. Tudo bem, pessoal? Nós não vamos terminar eles hoje. Nós vamos terminar na aula aqui, porque polissacarídeos nós vamos conceituar. Eu vou falar de 2 polissacarídeos extremamente importantes. Na próxima aula eu vou terminar, que vai faltar um pouquinho só de polissacarídeos, eu termino, e a gente começa um outro grupo de biomoléculas conhecido por proteínas, tá bom? Mas vamos lá então? O que são os polissacarídeos? Se nós falamos em monossacarídeos, nós falamos em disacarídeos, agora nós vamos falar em polissacarídeos. Polissacarídeos são aqueles açúcares que têm, no mínimo, acima de 10 monossacarídeos ligados entre si. Lembrei da primeira aula. Isso, eu falei. Monossacarídeos é uma unidade só. Disacarídeos são 2 monossacarídeos ligados entre si. Oligosacarídeos é de 3 a 10, lembra disso? E polissacarídeos é acima de 10. Então, polissacarídeos é uma molécula grande, é um açúcar, né? É uma molécula muito grande, com muitas unidades de glicose ligadas entre si. Porém, os polissacarídeos, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser chamados de homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são homopolissacarídeos quando só tem um único tipo de monossacarídeo. Por exemplo, glicose, 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 blá, blá, blá. Isso é um homopolissacarídeo. Heteropolissacarídeo é quando eu tenho mais de um tipo de monossacarídeo. Por exemplo, glicose, 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 frutose, glicose, 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 galactose, glicose, glicose. Opa, não tem só um tipo, então a gente chama ele de heteropolissacarídeo. Lembrar que os mais comuns de polissacarídeos são homopolissacarídeos e os mais comuns também, né, a unidade mais comum, o polímero mais comum é a glicose. Tá bom, gente? Tudo bem? Vamos conhecer o primeiro polissacarídeo? Vamos lá. A celulose é um açúcar. A celulose é um polissacarídeo. A celulose é um homopolissacarídeo. Por quê? Porque a celulose é um componente grande, com várias, centenas, milhares de unidades de glicose. Olha só, agora você entende. Isso daqui é uma molécula de glicose. Aqui é outra molécula de glicose. Glicose, 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 glicose. E assim vai. E entre elas é a ligação de união. Como que é o nome dessa ligação? É uma ligação glicosídica, que é a ligação que liga os monossacarídeos entre si. Tudo bem? A celulose, ela faz parte, ela é encontrada, é um componente estrutural das plantas. Nós encontramos nas madeiras, nos troncos das árvores. A celulose é o papel. Opa, você está me falando desculpe, que o papel A4 que eu uso para imprimir é açúcar? Isso mesmo, estou falando isso. Porque aquele papel, ele é feito a partir da celulose. Por isso que nós temos áreas de reflorestamento de eucalipto que servem para produzir papel. Exatamente. Então quer dizer que a indústria utiliza muito isso
esse açúcar, esse polissacarídeo é extremamente importante. Sim. E vou além. Já que a celulose está presente nas plantas, então quer dizer que a celulose é o capim, é o pasto. Isso, por isso que os animais, como a vaca, como o boi, como o cavalo, eles pastam, eles comem capim para obter energia, para obter açúcar, porque aquela pastagem é a fonte de açúcar desses animais. Eles precisam do açúcar para sobreviver. É carboidrato. Eu falei para vocês que o carboidrato também é a nossa principal fonte de energia. Nós precisamos ter na nossa dieta açúcar, carboidrato. Isso é indispensável para a produção de energia na forma de ATP, trifosfato de adenosina, que depois eu vou falar bem no final do curso de metabolismo. E aqui, esse tipo de animal vai obter o açúcar através da onde? Celulose. Só que tem uma diferença entre a gente. Esses animais possuem enzimas para degradar a celulose, chamado de celulase. Essas enzimas estão no trato digestivo desses animais, dos cupins, por exemplo. Então quer dizer que quando eles pastam, comem aquela grama, essas enzimas degradam, olha só esse açúcar, a celulose. E quer dizer então que isso é a glicose presente no sangue do animal. Sim, e que vai depois entrar para a célula e vai ser metabolizada e produzir ATP, energia. Vocês me entenderam? Nós temos essas enzimas? Não. Se nós tivéssemos, quer dizer então que a fome estaria resolvida no mundo. Bastava a gente pastar. Mas nós não temos essas enzimas. É por isso que se a gente comer fibras, alimentos ricos em fibras, né, saladas, enfim, nós conseguimos visualizar couve, isso sendo excretado através das nossas fezes. Nós podemos absorver nutrientes, vitaminas, mas esse tipo de celulose não, porque nós não temos essas enzimas. Tudo bem, gente? Entendido? Só que antes de terminar de falar de celulose, vocês estão vendo aí, voltando um pouquinho aqui para uma questão química, que tem ligações glicosídicas beta-1,4. O que é isso, hein, Celso? Beta é quando a hidroxila está voltada para cima no carbono 1. Ah, aquele conceito que você deu agora há pouco. Isso. Eu consigo visualizar isso? Não, mas o mais importante é que essa ligação é beta-1,4. O que é 1,4? Porque liga o carbono 1, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o carbono 1. Ó, carbono 1 está ligado ao carbono 4 do outro açúcar. 1, 2, 3, 4. Ah, por isso que é 1,4. Isso. Então todas essas ligações aqui, elas são do tipo 1,4. Isso faz com que a celulose seja de forma linear. Por isso que é estrutural. Por isso que está em troncos, em plantas fibrosas. Isso confere força mecânica a esse componente. Entendeu? Tudo beta-1,4. Bom, posso prosseguir? Vamos para outro polissacarídeo. O outro polissacarídeo muito conhecido é o amido. O amido é um açúcar, é um carboidrato, é um polissacarídeo. Ah, o amido é aquilo que eu como quando eu vou fazer a ingestão de pães, pizza, lasanha. Qualquer tipo de massa tem amido? Lógico. Por quê? Porque o amido, onde ele está presente? Nas células das plantas. No trigo. O amido ele se encontra no interior das células das plantas. No citosol. No citoplasma da célula. Olha lá. Ah, então quer dizer que tudo que é feito a partir dessas, por exemplo, de trigo,
vai ser amido, vai ter amido. Isso, gente. Então, quando a gente come pão, quando a gente come arroz, ou seja, são grandes fontes de amido. Mas amido é açúcar, é carboidrato. É um monte de glicose ligada entre si. Só que o amido, ele não é retilíneo como a celulose que eu acabei de mostrar. O amido, eu falei que tá onde? No interior da célula. Você acha que ele ia caber dentro da célula se ele fosse naquela estrutura linear? Ele tem que ser uma estrutura enovelada, enrolada no seu próprio eixo, porque senão não vai caber dentro da célula. Então o amido, ele não vai ter ligação só 1,4. Ele também vai ter ligação 1,6. Por quê? Porque graças a essa ligação, ele vai conseguir, ó, aqui ser reto e depois, ele faz uma curva, e daí ele vai se enrolando, se empacotando, se enovelando, e daí ele consegue ser armazenado dentro da célula. Olha que interessante, gente. Tá vendo? Não é só uma importância química essa ligação. Tá bom? E daí, como o amido ele tem uma parte, né, muito ramificada, daí a gente divide o amido em amilose e amilopectina. Mas o mais importante que eu quero que vocês vejam é isso daqui, ó. Tô vendo um monte de rabisco. Isso daqui é a representação da fórmula estrutural do amido. Então quer dizer que aqui tem um monte de glicose, vai por mim, pode confiar. Glicose ligada a outra glicose, ligada a outra glicose, só que aqui está tudo linear, não tá? Então tudo é alfa 1,4. E daí vai, quando chega aqui, ó, dobra. Então aqui é alfa 1,6, exatamente. Você falou que alfa 1,4 é porque ligava o carbono 1 ao carbono 4 da próxima glicose. Isso. E a 1,6 dobra porque liga o carbono 1 ao carbono 6 da outra glicose, que fica pendurado. Então quer dizer que vai se enrolando. E daí vai reto, alfa 1,4, depois pum. E assim vai indo. Vocês entenderam, gente? Olha só que interessante. Então esse é o famoso amido. Eu não tô ingerindo mais carboidrato. Parei de comer pão, parei de comer massa, não é isso que a gente ouve? Então, essa triste história está relacionando o quê? Este polissacarídeo que eu acabei de apresentar para vocês. Tudo bem, gente? Então nós acabamos de ver 2 polissacarídeos extremamente importantes, a celulose e o amido. Porém, existem outros polissacarídeos muito parecidos com a celulose e com o amido, só que presentes nas células animais ao invés das células vegetais. Só que isso é assunto para a próxima aula. Nós vamos falar do glicogênio, por exemplo. E isso é extremamente importante para vocês, alunos do curso de enfermagem, do curso de odontologia, do curso de fisioterapia, ou seja, futuros profissionais da área da saúde. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, acompanhado esta aula. Tá? Tenham uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Nos vemos na próxima semana. Beijo grande, se cuidem, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Até.